Milionário encontra cura impressionante com a ajuda de garota pobre. A manchete parecia um enredo de filme. Milionário encontra cura impressionante com a ajuda de garota pobre. Ricardo, o homem solitário que parecia ter tudo, se viu diante da tela do computador. O rosto iluminado pela luz azul do monitor em sua mansão na zona sul do Rio de Janeiro. Com olhos cansados e um cansaço invisível na alma, ele assistia ao vai e vem incessante da vida na cidade. Mas em seu coração, tudo era escuridão. Todas as festas, carros luxuosos e jantares chiques não preenchiam o vazio que crescia dia após dia. Aquilo mudou quando ele decidiu visitar uma instituição de caridade que ajudava crianças em situações vulneráveis. O lugar tinha um aroma de esperança misturado ao cheiro de tinta, risadas e música. Quando entrou, seus olhos se fixaram em um mural colorido que se destacava na parede, uma explosão de cores vibrantes que contava histórias de dor e de sonhos. E ali estava Sofia, uma jovem artista com um brilho raro no olhar. Ao ver a beleza crua de suas pinturas, Ricardo sentiu um aperto no coração. Cada traço parecia vibrar com vida. Quando se aproximou dela, a conversa fluiu como uma corrente elétrica. Intensa e cheia de emoção, Sofia falava sobre a sua paixão pela arte, mas com um tom sombrio. Ricardo, atordoado, ouviu a revelação que mudaria tudo. Sofia tinha uma condição de saúde gravíssima, mas suas pinturas possuíam um poder extraordinário de cura, algo que ela ainda não entendia completamente. As formas coloridas que ela criava eram uma mistura de amor e sinceridade, uma voz genuína em meio a tanto desespero. Inicialmente, a descrição de seu dom soou absurda para Ricardo, um homem pragmático, cheio de preocupações. Mas ele não podia ignorar o jeito que suas palavras o tocavam. Cada vez que Sofia falava sobre a capacidade que suas obras tinham de acalentar dores, ele sentia um nó na garganta e um estremecimento nas mãos. A ideia de uma cura que não vinha de médicos, mas da beleza da arte, o intrigava e ao mesmo tempo o deixava apavorado. Mas logo as coisas começaram a se complicar. Uma corporação poderosa ficou interessada no dom de Sofia e começaram a surgir ameaças. Eles queriam monopolizar a descoberta, custasse o que custasse. Ricardo, agora preso em um dilema moral, se via dividido. Usar sua influência para proteger a jovem artista ou garantir sua própria segurança financeira. E enquanto essa escolha se tornava cada vez mais difícil, as barreiras emocionais que ele havia construído ao longo da vida começaram a desmoronar. Em meio a essa agitação, eles começaram a se conectar de uma maneira profunda. Segredos de seus passados emergiam e a dor de Ricardo ressoava com a de Sofia. Mas a cumplicidade deles estava prestes a ser testada de forma brutal. Em uma noite chuvosa, Sofia desapareceu misteriosamente, deixando Ricardo em um estado de pânico. Agora, ele sabia que precisava encontrar a menina, mas a verdadeira pergunta era: ele estaria disposto a se abrir para o amor e para a conexão humana que tanto temia? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A chuva caía pesada. Retalhos de água escorriam pelas janelas da mansão de Ricardo. Seu coração batia descompassado. A casa parecia um labirinto deserto, repleto de ecos vazios, lembranças de risos que nunca mais aconteceriam. Ele tinha que encontrá-la.
A ausência de Sofia era um agudo que apertava sua alma. Cada momento sem ela era torturante. E se algo tivesse acontecido? Ele respirava fundo, tentando organizar seus pensamentos, mas tudo que ele conseguia ver era o brilho da artista. A energia dela o envolvia, como uma luz que nunca tinha conhecido. Ricardo pegou o celular e começou a ligar para todos os conhecidos que poderiam ajudar. Sofia desapareceu. Suas palavras ecoavam como um mantra, mas a resposta era sempre a mesma. Silêncio. Cada vez mais angustiante. Desesperado, decidiu ir à instituição, na esperança de que alguém tivesse pistas, que alguém tivesse visto Sofia. Quando chegou, percebeu que a atmosfera estava tensa. As crianças estavam inquietas, murmurando entre si. Era como se sentissem que algo estava errado. Ele subiu as escadas, sua mente fervilhando, e encontrou Clara, a diretora. O olhar dela estava carregado de preocupação. Ela o conduziu até o mural onde ele havia conhecido Sofia pela primeira vez. Não sabemos onde ela está, disse Clara com a voz trêmula. Ela tinha falado sobre uma exposição. Algo não estava certo. Ela estava preocupada. Ricardo sentiu que a angústia pressionava seu peito. Uma exposição? O que ela estava planejando? Ele já sabia que Sofia tinha uma ligação especial com as suas pinturas, mas agora, aquela ponte entre eles parecia mais complexa. Antes que pudesse questionar mais, um barulho do lado de fora chamou a atenção dele. Um grupo de crianças corria, a excitação nas vozes ecoava. É ela! É ela! Ricardo saiu correndo, o coração disparado. Ao chegar ao exterior, a cena que se desenrolava diante dele era surreal. Sofia estava lá, em meio a paparazzi e lanternas, mas não sozinha. Um homem alto e bem vestido estava ao seu lado. O sorriso dele era arrogante. Ricardo sentiu um frio na espinha. Ele se aproximou, mas algo dentro dele gritou para parar. O homem se virou e olhou para ele. Ah, você deve ser um milionário. Sofia falou muito sobre você, disse com um tom travesso. A palavra falou ecoou na mente de Ricardo. Que tipo de conversa eles tinham tido? Ele estava ciente de que aquela situação era estranha, mas o que ocorreu a seguir não se parecia com nada do que ele poderia prever. O homem puxou Sofia para mais perto e a apontou para as câmeras. Sofia aqui é uma artista de talento extraordinário. E hoje, minha empresa vai financiar uma exposição exclusiva para suas obras. As palavras soavam como um golpe. Um grito involuntário escapuliu dos lábios de Ricardo. Mas Sofia se virou e disse com um brilho que o paralisou. Ricardo, tudo o que você vê é verdade, mas eu não sou quem você pensa que sou. O mundo girou em sua cabeça. O que ela estava dizendo? O homem, percebendo a tensão no ar, interrompeu. Ah, mas é hora de revelações. Você não sabe o que Sofia realmente representa, não é? Um sorriso satisfatório brotava em seu rosto. As palavras dele atingiram Ricardo como um soco. O que Sofia representava? O que ele não sabia? Antes que pudesse juntar os pedaços, o homem levantou os braços e gritou para a multidão descontrolada. Hoje a história dessas pinturas vai mudar tudo. Os olhos de Sofia eram de pânico, mas ao mesmo tempo havia uma determinação que ele nunca tinha visto antes. Então, ela se voltou para Ricardo e sussurrou. Precisamos falar. Sou mais do que você imagina. E nesse momento, a realidade de tudo que ele acreditava começou a desmoronar. Ele entrara em um mundo em que a arte não era apenas bela, mas tinha segredos profundos e perigosos. A chuva caía cada vez mais forte, misturando-se ao barulho das câmeras e ao murmúrio da multidão. O que Sofia estava prestes a revelar poderia alterar tudo, não apenas suas vidas, mas o destino de muitos. Ele se perguntou se estava pronto para a verdade que estava prestes a ser desvendada. O mundo girava em torno de Ricardo enquanto ele absorvia as palavras de Sofia, a dança frenética das câmeras, capturando cada expressão de pânico e determinação em seu rosto.
O homem ao lado dela continuava a falar, se mostrando cada vez mais arrogante. Mas era Sofia quem o hipnotizava, a única que realmente importava. Ele podia ver em seus olhos que algo estava prestes a ser revelado. Algo que era maior do que eles dois, maior que qualquer exposição. "Ricardo!" ela gritou, cortando o barulho, com uma voz que tinha eco de desespero. "Você precisa entender." Ela estava tão perto, mas a distância no ar parecia insuportável. O homem a segurou com firmeza pelo braço e a puxou para o lado, como se tentasse separá-los. O coração de Ricardo disparou e uma onda de desconfiança o atingiu. O que ele não sabia que estava prestes a acontecer iria mudar tudo. Então, como se o universo tivesse conspirado para revelar a verdade, um grito cortou o ar. A multidão se agitou e todos olharam para o céu. Um brilho intenso desceu rapidamente, seguido de um estrondo ensurdecedor. Era um automóvel, um SUV negro, que estava descendo a ladeira com velocidade incontrolável. As pessoas gritaram e a cena se tornou um caos. Ricardo só teve tempo de puxar Sofia para perto. O impacto foi fatal. O mundo parou por um momento. O SUV colidiu com a barricada de fotógrafos e admiradores, e corpo após corpo foi arremessado para o lado. Fios de cabelo, câmeras e gritos misturaram-se ao barulho ensurdecedor do motor. O homem arrogante que segurava Sofia voou para longe como uma folha ao vento. Ricardo segurou Sofia com força, mas a cena que se desenrolava à sua frente era chocante. Ele olhou para os rostos em pânico ao seu redor. Pessoas corriam, outras se agachavam e a confusão se instalava. No meio do caos, os olhos de Sofia encontraram os de Ricardo. A intensidade do olhar dela dizia mais do que palavras poderiam expressar. Mas logo, a agitação tomou conta de tudo e, entre os gritos e o barulho dos socorros, o que aconteceu a seguir foi um golpe que fez o coração de Ricardo parar. Sofia, balançando-se, começou a recordar algo. Seu olhar tornou-se sombrio, quase como se estivesse se lembrando de alguma verdade terrível. Ricardo. Sua voz falhou, mas ele podia ver a revelação vindo à tona. "Não sou apenas uma artista. Minhas pinturas, elas são uma transformação." Antes que pudesse entender o que ela queria dizer, Sofia caiu ao chão e o mundo dela parecia desmoronar. Ricardo se lançou para segurá-la, mas no momento em que seu corpo encontrou o chão, um brilho pulsante emanou de uma de suas pinturas, que, ao que parecia, estava exposta. Era uma luz que poderia ter curado, mas agora apenas expôs um segredo que Ricardo não estava preparado para ouvir. Quando ela sussurrou, quase sem fôlego, a verdade que ele temia: "Sou filha do homem que..." A frase ficou presa em sua garganta. O choque foi instantâneo. O homem arrogante que antes era um rival era parte de algo muito maior. E a conexão entre eles duas era muito mais profunda do que ele jamais poderia imaginar. A realização o atingiu como um raio. O que isso significava? O que mais ela não havia lhe contado? A chuva agora caía torrencialmente, misturando a luz da cena trágica com o caos que se desenrolava. Este não era apenas um acidente. Era o início de uma encenação mais profunda. Um jogo que envolvia amor e traição, arte e poder. O dia já não era como antes, e no centro daquele tumulto ele percebeu que precisava decidir. Abrir mão de tudo ou mergulhar ainda mais fundo neste novo mundo que se apresentava à sua frente. E a última pergunta ecoava em sua mente: quem realmente era Sofia? O mundo girava em torno de Ricardo enquanto ele absorvia as palavras de Sofia. A dança frenética das câmeras capturando cada expressão de pânico e determinação em seu rosto. O homem ao lado dela continuava a falar, se mostrando cada vez mais arrogante, mas era Sofia quem o hipnotizava. Ele podia ver em seus olhos que algo estava prestes a ser revelado. Algo que era maior do que eles dois, maior que qualquer exposição. "Ricardo!"
ela gritou, cortando o barulho com uma voz que tinha eco de desespero. Você precisa entender. Ela estava tão próxima, mas a distância no ar parecia insuportável. O homem a segurou com firmeza pelo braço, num gesto possessivo. O coração de Ricardo disparou, e uma onda de desconfiança o atingiu. O que ele não sabia que estava prestes a acontecer iria mudar tudo. Então, como se o universo tivesse conspirado para revelar a verdade, um grito cortou o ar. A multidão se agitou, e todos olharam para o céu. Um brilho intenso desceu rapidamente. Foi então que um SUV negro apareceu, descendo a ladeira com velocidade incontrolável. O pânico se espalhou. Gritos, correria, e a cena virou um caos. Ricardo só teve tempo de puxar Sofia para mais perto. O impacto foi fatal. O SUV colidiu com os fotógrafos e admiradores, corpos voando para todos os lados. A visão era insuportável. Em meio ao grito de dor e confusão, Ricardo segurou Sofia, enquanto o homem arrogante foi arremessado como uma boneca de pano. O barulho dos gritos e a sirene da polícia se misturaram, criando um cenário de terror. Mas, através do caos, os olhos de Sofia encontraram os de Ricardo. A intensidade do olhar dela disse mais do que palavras poderiam expressar. Ricardo, ela sussurrou com voz trêmula. Não sou apenas uma artista. Minhas pinturas, elas são uma transformação. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, Sofia começou a balançar-se, como se estivesse à beira de desmaiar. No momento em que seu corpo tocou o chão, algo extraordinário aconteceu. Uma luz intensa emanou de uma de suas pinturas, flutuando do chão e envolvendo todos ao redor. Era uma explosão de cores que parecia ganhar vida própria. A cena em torno deles ficou iluminada com uma aura quase mágica. Mas à medida que essa luz crescia, Ricardo ouviu um sussurro ao seu lado. Alguém estava falando, e ao olhar para o lado, percebeu uma mulher. Sua expressão desesperada, enquanto ela tentava se aproximar, era Clara, a diretora da instituição. Ela estava ofegante, os olhos arregalados. Ricardo, você precisa saber. Sofia não é quem você pensa, ela disse, quase gritando. O coração de Ricardo disparou. O que Clara queria dizer? A luz da pintura começou a piscar, e ele sentiu um aperto no peito. Seus instintos gritavam para ele proteger Sofia, mas uma verdade obscura pairava no ar. O que você quer dizer? A pergunta escapuliu dos lábios de Ricardo. Seus pais, Sofia, eles não eram só artistas. Eles estavam envolvidos em algo muito maior. Você não sabe que ela pode? A voz de Clara foi cortada por um grito. A luz da pintura parecia agora pulsar com uma força quase sobrenatural. Ricardo olhou para Sofia, ainda caída no chão, e a iluminação emanando dela. Bebê, filha do homem que... Um nó surgiu em sua garganta. As revelações estavam se acumulando. A multidão ao redor começou a se afastar, confusa e aterrorizada. Clara, espere! O que isso significa? Ricardo implorou. Mas antes que pudesse ouvir a resposta, uma nova explosão de luz surgiu, e a pintura acima deles começou a contorcer-se. Algo se agitou na imagem, uma figura esboçada que parecia familiar e aterrorizante. Então, como um holograma, uma sombra surgiu da pintura, tomando forma no meio da luz. Era um rosto familiar, um homem que Ricardo não via há anos. Seu pai, o homem que tinha partido, e que agora parecia rir do caos que se desenrolava abaixo. A realidade de tudo que ele acreditava começou a desmoronar. A conexão entre eles não era apenas artística, era profunda e traiçoeira. O que mais Sofia ocultava? E aquela luz? O que realmente representava? O coração de Ricardo afundou, enquanto as perguntas ecoavam em sua mente, e a única coisa que restava eram os olhos intensos de Sofia, presos entre o passado e um futuro incerto. E a última pergunta que o perseguiu, enquanto tudo escurecia ao seu redor, era: quem realmente era Sofia? O mundo girava em torno de Ricardo
enquanto ele absorvia as palavras de Sofia. A luz pulsante ao redor deles estava criando um espetáculo de caos e confusão. Ele estava paralisado, a verdade absorvendo-o como uma tempestade. Então, um som estrondoso cortou o ar. Um estalo, como de um vidro quebrando. Todos os olhares se voltaram para a figura que emergia da pintura. Mas não era mais apenas uma imagem. Era algo que parecia ganhar vida. Ricardo sentiu o sangue congelar nas veias. Ele não conseguia acreditar no que via. Um olhar intenso, um fenômeno quase surreal. Sofia, de olhos arregalados, parecia presa entre a realidade e essa nova dimensão. O homem do lado dela, o arrogante do início, tinha um sorriso que rapidamente se transformou em pânico. Antes que alguém pudesse gritar, a figura, que surgira da pintura, foi em direção a ele como um foguete disparado. Era um homem, mas não era apenas um homem. Era uma versão mais jovem de seu pai, aquele que ele pensou ter perdido para sempre. A expressão trazia raiva, culpa e uma mistura de dor que paralisou Ricardo no instante em que seus olhares se cruzaram. O ambiente ao redor parecia desaparecer. As câmeras clicavam, mas esse momento era exclusivo, intensamente íntimo. Você, a voz do homem ecoou como um trovão. Por que você está aqui? O que você fez, Ricardo? O que estava acontecendo? O chão parecia tremer. A multidão se espremia mais próxima, murmurando, perplexa. Ricardo não sabia o que dizer. A luz das pinturas piscava cada vez mais forte, como se a própria arte estivesse gritando. A surpresa e a confusão passaram para uma onda de horror. A revelação dançava em sua mente. O que ele sabia, quem ele realmente era, tudo estava em jogo. Sofia olhava entre os dois homens. Sua expressão era uma mistura de paixão e desespero. Ricardo, ela gritou, desesperada. Tudo isso está além de nós. Você precisa entender. O homem do mural, a figura agora à sua frente, avançou, como se estivesse preparado para um confronto. Você não tem ideia do que é ser abandonado, gritou, apontando para Ricardo, mas sem desviar os olhos de Sofia. A atmosfera estava elétrica e a ameaça pairava no ar. Você não sabe o que está fazendo, Sofia gritou. Seu olhar era de pânico. Isso não é o que parece. Mas o homem não parava. Ele se virou para a multidão, levantando as mãos, tomando aquele momento épico. Esta é a verdade. Sabe, Ricardo, continuou ele, com um sorriso malévolo ao mesmo tempo que o desespero grudava na atmosfera. Sofia não é só uma artista. Ela é a chave para um legado que você nunca sonhou existir. Ricardo mal teve tempo para processar. O que ele pensava ser um amor verdadeiro agora era uma rede de mentiras. O homem ficou em silêncio, olhando fixamente. Sofia, agora mais uma vez próxima de Ricardo, sussurrou, com lágrimas nos olhos. Não deixe ele te manipular. Preciso que você confie em mim. Mas era difícil confiar quando a verdade começava a se desdobrar diante dele. A realidade que conhecia balançava, e ele sabia que a resposta estava escondida, não apenas nas palavras, mas no olhar ardente de Sofia. Ele tinha que decidir, seguir seu coração ou desenterrar os segredos que poderiam destruí-los. Os olhares da multidão, as palavras cortantes do homem, era tudo um grande jogo. E agora o tabuleiro estava prestes a ser virado. O que seria o próximo movimento deles? E Sofia, quem realmente era? O mundo girava em torno de Ricardo, enquanto ele absorvia as palavras de Sofia. O homem arrogante à sua frente estava prestes a despejar segredos que poderiam mudá-lo para sempre. A tensão era palpável. A multidão estava em choque, e os olhares se alternavam entre ele e a jovem artista, esperando por um desfecho inesperado. Você não tem ideia do que é ser abandonado, o homem gritou, os olhos ferozes,
direcionando seu olhar para Sofia, como se ela fosse a causa de todas as suas dores. A multidão silenciou, o ar pesando em torno deles. Ricardo sentiu o coração acelerar. O que esse homem queria? Por que ele parecia tão pessoalmente investido nessa luta? Sofia estava tremendo, presa entre a indignação e o medo. Ele queria protegê-la, mas sentia-se preso, como se um ímã estivesse puxando-o para a verdade que ele precisava enfrentar. Sofia, ele começou, mas não teve chance de terminar. A figura à sua frente ergueu os braços, clamando pela atenção de todos. Esta é a verdade que o mundo precisa saber. Sofia, você carrega uma maldição familiar. Sua arte, suas pinturas, elas têm um poder sombrio. O murmúrio se espalhou pela multidão como um incêndio. O olho do furacão da revelação girava em torno deles. Ricardo mal conseguiu processar as palavras do homem quando algo inesperado aconteceu. A figura, ainda emitindo um ar de autoridade, começou a tremer. Então, um brilho intenso irrompeu do peito dele. Uma luz dourada quase hipnótica começou a se expandir, iluminando não apenas o rosto de Ricardo, mas todo o local. "Não!" gritou Sofia, colocando as mãos na cabeça, como se quisesse se proteger daquela enxurrada de luz. Mas o homem não parava. Sua presença se tornava cada vez mais ameaçadora. O que Ricardo esperava ser uma exploração de segredos, rapidamente se transformou em um espetáculo de poder. A luz começou a moldar uma imagem, uma espécie de holograma, que trouxe à tona visões de memórias distorcidas. Lembranças de um passado sombrio. A imagem de um homem aparecia, seu próprio pai, mas naquela ocasião vestido de maneira estranha, em um ambiente que parecia mais um laboratório do que uma galeria de arte. "O que é isso?" Ricardo sussurrou já sem ar. Sofia, olhos aflitos, olhava para a projeção como se estivesse prestes a desmaiar. "Isso é nossa herança!" gritou o homem. "Uma conexão entre arte, exploração e ruína. Você não faz ideia do que realmente significa ser seu filho." Ricardo congelou. A revelação tremeu seu mundo. Seu pai não era apenas um artista, mas um homem envolvido em algo sinistro, um ciclo de manipulação que afetava não apenas ele, mas a vida de Sofia. Os olhos de Ricardo se arregalaram. "O que você quer dizer com isso?" ele perguntou, sua voz quase falhando. A multidão estava em choque, em silêncio, mas a tensão nos rostos deles era evidente. "O que mais você não sabe?" ele provocou, um sorriso cruel no rosto. "Sofia é a peça-chave neste jogo. Sem ela, tudo se desfaz." Sofia estava ofegante. Em seus olhos, um mar de emoções. Desespero, raiva, mas acima de tudo, uma claridade súbita. Ela se virou para Ricardo, uma nova força na postura. "Você tem que acreditar." "Em mim," ela bradou, a voz firme, mas quebrada. "Não sou uma maldição, mas também não sou inocente. Estou ligada a tudo isso, de uma forma que você jamais imaginou." Ricardo sentiu um frio na espinha. As palavras dela rondavam como ecos. O homem começou a rir, uma risada baixa e insana, e isso fez seu estômago revirar. "Isso mesmo, Ricardo," ele provocou. "O jogo está apenas começando." Mais uma vez, a luz do corpo do homem pulsou, e então tudo se desfez em um estalo. Como se uma bomba tivesse estourado, tudo ficou escuro. O silêncio envolveu o espaço, e no meio desse caos, o que ficou foi a incerteza. O que mais estava escondido? Nas sombras. Ricardo se viu paralisado, impotente, e as últimas palavras de Sofia ecoavam em sua mente. O que isso significava para ele? Para eles? O futuro deles agora estava imerso em um mistério ainda maior. E a única coisa que restava era a pergunta: quem realmente era Sofia? A escuridão era quase palpável, envolvendo os dois com uma tensão que poderia ser cortada com uma faca. Ricardo estava em choque, com a mente em um turbilhão de pensamentos.
As palavras de Sofia reverberavam em seu coração. Preciso que você confie em mim. Mas seria possível confiar agora que tudo parecia desmoronar ao seu redor? O homem, à frente da multidão, parecia ter absorvido a atenção de todos. De repente, ele ergueu a mão e a luz começou a centelhar de novo. No entanto, o que antes parecia uma aura mágica, agora se tornava uma visão sinistra. O chão tremia sob os pés de Ricardo, e enquanto a luz girava, outras figuras começaram a emergir da pintura atrás de Sofia. Ele viu rostos familiares se desenhando, e seu coração parou. Era sua mãe e seu pai, ambos vivos, mas muito mais do que isso. Uma versão deles que ele nunca tinha conhecido. Eles estavam em pé, ao lado do homem que parecia ser uma extensão sombria de seu passado, sussurrando coisas sobre um legado obscuro. Ricardo. A voz de sua mãe ecoou, suave, mas com um peso assustador. Sempre soubemos que esse dia chegaria, que você encontraria a verdade. Ricardo mal conseguiu respirar. Sua mãe aparecia diante dele, mas era como se estivesse em um filme, um sonho. A confusão de emoções se tornava insuportável. Ele queria gritar, perguntar, exigir uma resposta. O que estava acontecendo? Essa era uma encenação ou uma verdade esquecida? Sofia, aterrorizada, começou a avançar na direção de Ricardo, apenas para ser contida pelo homem. O olhar dela encontrou o de Ricardo, e ele viu algo mais. Desespero. Ela estivesse implorando para que ele não fizesse o mesmo erro que outros haviam cometido antes. Não! Ela gritou. Ricardo, não ouça! Eles estão manipulando você! Era então que o flashinou. O olhar do homem se transformou em raiva. Sua expressão era de uma fúria reprimida, e como se a própria realidade tivesse sido esticada até seu limite, uma onda de energia parecia se acumular ao seu redor. Você não pode escapar do seu destino! Ele gritou, e com as palavras, uma onda quente e intensa percorreu a multidão, fazendo as pessoas recuarem em pânico. Ricardo sentiu que a atmosfera estava ficando mais pesada, carregada de eletricidade. E a justificativa da conexão começou a ficar clara. Você está mentindo! Ricardo balbuciou, quase sem fôlego. Isso não pode ser verdade. Mas a verdade começou a abalar suas crenças. O homem sorriu, um sorriso que era muito mais que cínico. Havia uma malícia naquele olhar, um gozo em desvendar suas mentiras. Ele apontou para Sofia e, com um gesto dramático, disse: Sofia não é só artista. Ela é a chave. E você, Ricardo, é o varão transportador de sua história. Ricardo se virou para Sofia, um nó apertando sua garganta. Ele não entendeu o que isso queria dizer, mas podia ver que a expressão dela se tornara uma mistura de horror e aceitação. O que você tem a ver com isto? Ele pressionou, sua voz quase um sussurro, medindo cada sílaba. E foi aí que tudo mudou. Antes que ela pudesse responder, a pintura que fora testemunha de todas aquelas revelações começou a pulsar com uma intensidade inédita, como se estivesse viva. A luz envolveu Sofia, e em um piscar de olhos, uma forma nova e imponente emergiu. Uma figura encapuzada, cercada por sombras. O poder que você tem. Sua voz era um sussurro profundo, ressoando por todo lugar. Ele é contagioso, e você não pode detê-lo. Sofia virou-se para o homem, os olhos arregalados. Em um instante, a presença da figura obscurecida parecia ser a verdadeira encarnação de algo que atravessava gerações. O que estava acontecendo? Não era apenas uma revelação, mas uma transformação. Ricardo estava paralisado pela visão e pelas revelações. Ele tentava compreender como todo aquele emaranhado de segredos conectava-se, e mais alarmante ainda,
Qual era o seu papel nesse labirinto de enganos? O homem esboçou um sorriso, e o desespero tomou forma na mente de Ricardo ao reconhecer a verdade inegável. O que havia dentro dele não era apenas um desejo de proteção, mas uma conexão mais sombria do que imaginara. Sofia, ele sussurrou, o medo encalhado na garganta. Mas a resposta que esperava nunca chegou. A figura encapuzada inclinou o rosto em sua direção, e na interseção entre a luz e a sombra, Ricardo percebeu algo que mudaria tudo. Ele notou um símbolo proeminente, um emblema familiar perfurado no manto da figura. O emblema de sua própria família. O choque o atingiu em cheio. Não poderia ser. A verdade que estava prestes a ser revelada os traria de volta a um ciclo aterrador de repetição e poder. O que era Sofia, afinal? Ele mal tinha ideia. E o impacto dessa revelação o deixou em um estado de paralisia e desespero, enquanto a escuridão dançava ao redor deles. O que faria agora com essa nova informação? Quem realmente era Sofia? E o legado dela? As perguntas ecoavam, mas uma verdade pairava no ar, como a tempestade que se aproximava. Ele precisava decidir, e o tempo estava se esgotando. Onde isso tudo os levaria? A escuridão era quase palpável, envolvendo os dois com uma tensão que poderia ser cortada com uma faca. Ricardo estava em choque, com a mente em um turbilhão de pensamentos. As palavras de Sofia reverberavam em seu coração. Preciso que você confie em mim. Mas seria possível confiar agora que tudo parecia desmoronar ao seu redor? O homem à frente da multidão parecia ter absorvido a atenção de todos. De repente, ele ergueu a mão e a luz começou a centelhar de novo. No entanto, o que antes parecia uma aura mágica, agora se tornava uma visão sinistra. O chão tremia sob os pés de Ricardo, e enquanto a luz girava, outras figuras começaram a emergir da pintura atrás de Sofia. Ele viu rostos familiares se desenhando, e seu coração parou. Era sua mãe e seu pai, ambos vivos, mas muito mais do que isso. Uma versão deles que ele nunca tinha conhecido. Eles estavam em pé ao lado do homem que parecia ser uma extensão sombria de seu passado, sussurrando coisas sobre um legado obscuro. Ricardo, a voz de sua mãe ecoou, suave, mas com um peso assustador. Sempre soubemos que esse dia chegaria, que você encontraria a verdade. Ricardo mal conseguiu respirar. Sua mãe aparecia diante dele, mas era como se estivesse em um filme, um sonho. A confusão de emoções se tornava insuportável. Ele queria gritar, perguntar, exigir uma resposta. O que estava acontecendo? Essa era uma encenação ou uma verdade esquecida? Sofia, aterrorizada, começou a avançar na direção de Ricardo, apenas para ser contida pelo homem. O olhar dela encontrou o de Ricardo, e ele viu algo mais. Desespero. Era como se ela estivesse implorando para que ele não fizesse o mesmo erro que outros haviam cometido antes. Não! Ela gritou. Ricardo, não ouça! Eles estão manipulando você. Era então que tudo mudou. Antes que ele pudesse compreender o que estava acontecendo, algo se rompeu no ar. Com um estrondo, a pintura atrás de Sofia explodiu em 1000 pedaços, como se uma bomba tivesse sido detonada. Os fragmentos da arte voaram em todas as direções, iluminando o espaço com uma luz ofuscante que ofuscou seus olhos. O grito de Sofia ecoou no ar, e a multidão paralisou em pânico. Ricardo sentiu que algo imenso estava prestes a acontecer. Ele viu uma sombra, uma forma emergir do meio dos destroços da pintura. Era uma figura alta, encapuzada, com uma presença sinistra. A figura olhou diretamente para ele, e a intensidade de seu olhar lhe fez tremer. Naquele instante, Ricardo soube que não se tratava apenas de arte e segredos. Era algo muito mais profundo. Antes que ele pudesse reagir, a figura estendeu a mão, e um raio de luz disparou em direção ao homem arrogante. Um grito cortou o ar, mas não era um grito de dor.
Era um grito de fúria. O homem caiu para trás, sua forma se desintegrando na iluminação radiante, deixando apenas um eco de histeria. Enquanto isso, os retalhos da pintura começaram a se juntar em um turbilhão de cores, formando uma imagem nítida. Ricardo ficou boquiaberto. A imagem mostrava ele e Sofia não apenas como artista e espectador, mas como algo mais profundo, mais complexo, o entrelaçamento de destinos que não era apenas coincidência. E então a revelação final caiu como uma bomba. A luz envolveu Sofia, enquanto a figura encapuzada falava com uma voz retumbante. Você é herdeira, a verdadeira guardiã deste legado. Sofia, agora banhada em luz, começou a brilhar com uma intensidade que iluminou até mesmo os recantos mais escuros do local. As palavras da figura pareciam ecoar em cada coração na multidão, e as revelações estavam se empilhando, e seu mundo virou de cabeça para baixo. Você não é apenas artista, prosseguiu a figura, as mãos gesticulando de maneira dramática. Você é a chave para um poder que pode transformar tudo, mas também destruir. O impacto das palavras de Sofia fez com que o silêncio se instalasse. E em meio a isso, uma sombra se projetou. Ricardo hesitou. Não podia entender. Quem era realmente Sofia? O que estava acontecendo no passado deles? Naquele instante, uma explosão de luz os envolveu, enquanto a figura encapuzada desapareceu, e o eco das palavras dele ainda pairava no ar, deixando um gosto amargo na mente de Ricardo. Ele sentiu um frio na espinha. Ah, verdade, o que você realmente significa para mim, Sofia? Ele murmurou para si mesmo, o nó na garganta se tornando quase insuportável. O que tinha sido revelado mudaria tudo, e a única coisa que restava era um mistério terrível. Quem realmente era Sofia e o que o futuro reservava para eles? O silêncio foi rapidamente quebrado pela loucura que se seguia. Ricardo não sabia o que pensar. As palavras da figura encapuzada ainda ecoavam em sua mente, enquanto a tensão na multidão parecia palpável. Sofia estava quase iluminada, mas seu semblante não mostrava nada além de terror. O que significa isso? Ricardo perguntou, seu coração batendo rápido, quase em desespero. Ele se aproximou dela, mas a figura obscura começou a rir, um riso maligno que gelou o sangue nas veias de todos os presentes. A herança! O homem exclamou de forma triunfante. Isso é algo que você não poderá ignorar. A arte de Sofia não é apenas um reflexo da beleza, mas sim um portal. E você, Ricardo, você está destinado a um papel muito maior do que imagina. Para de brincar! Ricardo gritou, tomado pela raiva. Mas uma sensação de incerteza começou a invadi-lo. Ele olhou para Sofia, buscando a verdade em seus olhos, mas o que viu foi um abismo de segredos. O pânico dela estava se transformando em algo mais intenso. Eles não entendem! Gritou Sofia, desesperada, com a voz se quebrando. Eu não sou o que pensam. Então, a figura encapuzada apontou o dedo na direção de Ricardo. A verdade vai vir à tona, jovem. Você precisa estar preparado. E antes que alguém pudesse reagir, uma explosão de luz irrompeu do mural, e tudo ao redor deles começou a desmoronar. A multidão gritou, as pessoas recuaram em pânico, e o chão tremeu. No meio de toda a confusão, algo inesperado aconteceu. Um clarão surgiu. A figura encapuzada parecia prestar homenagens a algo. E depois, como um pesadelo tomando forma, Ricardo viu seu pai aparecer em meio à luz, não como uma memória distante, mas como um ser vivo, a mesma expressão de dor que ele tinha quando partiu. Pai! Ricardo gritou, confuso e perdido. Como você está aqui? Mas a resposta não veio. O pai de Ricardo olhou diretamente para Sofia, sua expressão endurecendo. Havia um reconhecimento nos olhos dele, que conhecia e reafirmava a conexão obscura entre eles. Você, seu pai disse, um tremor na voz.
O que você fez? O choque atravessou Ricardo. O que Sofia tinha a ver com isso? A peça que ele achava ter se encaixado estava prestes a se partir. Ele queria entendê-la completamente, mas tudo parecia mais longe e mais confuso. Sofia se afastou, e a conexão entre os dois parecia esfriar. O olhar dela estava repleto de algo que antes ele não percebera. Culpa! Você não compreende! Ela gritou, quase se despedaçando. E então, antes que tudo pudesse se resolver, a figura encapuzada fez um movimento brusco, e a luz se transformou em escuridão instantânea. Uma onda de energia atravessou o espaço. Não apenas uma luz, mas algo que fez até os mais corajosos ao redor se encolherem. E então, como se o tempo tivesse parado, a verdade mais terrível de todas foi revelada. Ela não é apenas artista. A voz de seu pai ecoou, e todos os olhares se fixaram nele. Sofia é sua irmã. O mundo de Ricardo desabou. O tempo parou. O que isso significava? A tempestade de emoções se transformou em um turbilhão. Ele olhou para Sofia, cada parte dele apanhando a gravidade do que acabara de ouvir. E as perguntas começaram a jorrar em sua mente como um furacão. Não! Ricardo gritou, uma sensação de desespero brotando dentro dele. Isso não pode ser verdade. Mas a expressão de Sofia dizia tudo. Ela não estava apenas fugindo de seu passado, mas também da verdade que parecia estar amarrada a cada pincelada de suas pinturas. E a multidão, agora estupefata, aguardava com a respiração suspensa, atônita com o que acabara de ocorrer diante de seus olhos. Você precisa entender, Sofia começou, mas Ricardo estava perdido. O choque havia se tornado insuportável. O que viria a seguir? Como isso mudaria tudo? O futuro dele agora estava entrelaçado com um horror inominável, e a única coisa que restava era uma pergunta sem resposta. Quem eram eles realmente? Ricardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A revelação devastadora impactou seu coração, e tudo ao seu redor parecia girar. Sofia, agora mais uma vez em pé diante dele, tinha lágrimas nos olhos. Ela não era apenas sua amante, era sua irmã. Mas como isso era possível? Ele se lembrava da dor que sentira ao perder seus pais, e agora estava prestes a perder a única conexão que tinha deixado. Isso não pode ser verdade, gritou, a voz tremendo, enquanto o pânico invadia seu peito. Ele olhou para a multidão, que estava em choque. Os olhares variavam entre incredulidade e horror. As pessoas trocavam sussurros nervosos, alguns até tentando afastar-se da cena, enquanto outros se aproximavam, fascinados pela nova reviravolta. Sofia respirou fundo, e no colo da histeria coletiva, sua voz firme se destacou. Ricardo, você precisa ouvir. Não sou uma maldição. Sou um símbolo de algo muito maior. E essa verdade nos une. Nossos pais tinham segredos que nunca devemos esquecer. O olhar de Ricardo estava fixo nela, buscando uma explicação. Cada palavra dela o perfurava como uma faca. Ele sentia a frieza do choque, a agonia de incerteza que o envolvia como um manto pesado. A figura encapuzada se dispersou na luz enquanto sussurros ecoavam nas mentes da multidão. Sofia, por favor, implorou. Me diga a verdade. O que isso significa para nós? A imagem dos pais deles continuava a assombrá-los, como sombras de um passado que retornava para assombrá-los. Ricardo se lembrava das histórias que ouvira na infância, histórias de amor e dor envolvendo sua família, e agora tudo estava tornando-se real. O que você precisa entender é que o poder está em nossas mãos, mas também em nossas escolhas. Não precisamos continuar este ciclo. Sofia disse, um novo ardor em sua voz. Seus olhos brilhavam com determinação, e ele viu a artista que sempre admirou, aquela que poderia transformar dor em beleza.
Um silêncio profundo caiu sobre o local. Ricardo, engolindo em seco, percebeu que a decisão estava diante dele. Ele queria salvar Sofia e, de alguma forma, salvar a si mesmo. Poderiam redefinir o que a arte e a família significavam? Seriam eles capazes de romper com o passado? Então, vamos fazer isso juntos. Vamos reescrever essa história. Ricardo respondeu, estendendo a mão para Sofia. O gesto simbólico foi a faísca de esperança que ambos precisavam. Sofia hesitou apenas um segundo, antes de entrelaçar seus dedos com os dele. E a conexão que sentiu era intensa, quase espiritual. O eco do passado se tornou um chamado, um apelo para que deixassem as feridas para trás e seguissem em frente. A multidão, agora observando com novos olhos, parecia prender a respiração, aguardando a próxima cena daquela história dramática. Enquanto os dois permaneciam de mãos dadas, a figura encapuzada voltou a surgir na frente deles, agora como uma luz radiante. Ela olhou profundamente para Sofia e Ricardo. Vocês têm o poder de mudar tudo. O que decidirão agora? O legado não precisa ser um fardo, mas pode ser um farol. E naquele momento de tensão máxima, tudo parecia possível. Poderiam tomar o destino em suas próprias mãos e abrir caminho para algo novo. A escuridão poderia, enfim, dar lugar à luz. Mas qual seria o caminho a seguir? E qual seria o verdadeiro preço de suas escolhas? O futuro ainda estava em aberto, e a única certeza que tinham era a de e juntos poderiam encarar o que viesse. Agora, com a cena ainda reverberando, é hora de You fazer a diferença. Se você amou essa jornada, então você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. E esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e propagar essa mensagem. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final bombástico. O que você acha que vai acontecer a seguir? Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer esse desfecho incrível. Este é o momento para demonstrar seu apoio e não espere nem mais um segundo. Você é parte dessa comunidade e sua voz faz toda a diferença.